Tá, então para vocês que estão chegando agora, a gente tem um curso básico desde 2017, e aí eu e a Aline, a gente decidiu montar esse curso avançado, né? Depois, mais para frente, a gente vai falar mais sobre isso. E, Sim, e a Mari, o Yuri, eles são do curso básico desse ano. que legal, É, bacana. se eu esqueci Então, de alguém, né? Eu conheço muito pelo vocês pelos nomes, assim, que a gente vê, né? Muita gente que a gente não conhece de conversar, a gente conhece um pouco pelo nome, o bom, né? assim, né, que aqui a gente vê as carinhas também, né, para quem abre É, o vídeo, né, quem se sente à vontade, a gente vai aprendendo a conhecer, né, identificar, e às vezes a gente, né, troca, vê em rede social, e aí é bom, assim, né, a gente se sente mais perto. Isso é muito bom. Michele também é do curso básico. Eu falei, olha, vocês podem assistir a aula do avançado, que vai ser o próximo passo de vocês. É isso aí, é o próximo passo, tem que ser. Não para, não. Muito Bom, bom, pessoal. A gente tem praticamente 50 pessoas inscritas na aula, isso. tá? Mas, Mas ó, vamos de repente começar mais ou vamos. menos umas 8h07 por aí. Vamos dar mais uns 2 minutinhos e vamos começar para porque a gente tem bastante coisa para falar, né? Para dar tempo e o pessoal vai chegando aí ao longo do processo. Uhum, legal. Vamos ver quantas pessoas esse Zoom comporta, mas ele comporta bastante, Sim, vai né? caber, Legal. por favor. Muito bom. Ui. Vamos lá, só Gente, para só uma curiosidade, alguém que está aqui não é psicólogo ou estudante de psicologia? eu ia fazer a mesma pergunta. Eu ia Nossa, perguntar quem amiga, não é psicólogo. a gente não combina esse tipo de coisa, sintonia É, mesmo. a gente só faz, né? Exatamente. Acho que não, né? Ninguém falou, Eu então acho acho que que é todo todo mundo é mundo psicólogo. psia. Todo Tá. mundo é psicólogo. Mas não Né? tem problema nenhum, porque a ideia é que esse curso também abrace pessoas, né, outros Sim, profissionais de outras áreas afins, né? Então, porque se tiver alguém aí que não é psicólogo, pode aparecer. pode parecer que será muito bem acolhido e Será muito bem-vindo, bem-vindo. né? Geralmente a gente E tem sempre pessoas de outras áreas, médicos, educadores físicos, geralmente a gente tem nas turmas. porque e aí eu acho que vale a pena explicar isso, assim, né? Porque, opa, Ah, o Daniel, Educação Daniel. O Física, Daniel eu Educador Físico. conheço, o Daniel. Oi, Daniel, tudo bom? Daniel é muito ativo aí na área, né? Ele é educador físico, mas ele tem um pé na psicologia, né, Daniel? Sim, sem dúvida, né? Eu acho que isso é uma coisa bacana, porque e parte do que a gente vai falar, né, hoje aqui, e também ao longo do curso avançado, é que quando a gente, né, fala desse, né, modelo da psicologia clínica do esporte, sobretudo de saúde mental, né, desde a promoção, a prevenção ao tratamento da saúde mental no contexto do esporte de alto rendimento, a interdisciplinaridade, o conhecimento dessas ferramentas pelos profissionais de saúde, das ciências do esporte é muito importante, né? Sim. Então, assim, é algo que, né, talvez ali no campo da intervenção fique mais com os profissionais de saúde mental, né, psicólogos e psiquiatras, mas assim, existe um entrelaçamento nesse campo, porque não tem como, né, quando a gente fala é, né, de tratamento de questões relacionadas à saúde mental, a gente não envolver
a equipe interdisciplinar, né? Então, quanto mais esse conhecimento chegar nesses diferentes agentes do esporte, melhor fica, né? Mais a gente consegue mudar aí esse universo, né? Que é parte também do que a gente sempre fala e que, né, instrumentaliza bastante ao longo do curso. Uhum. Sim, muito bom. Então, por isso Vamos que são começar? bem-vindos. Bom, Vamos começar. Então, a gente vai começar, as pessoas estão entrando. E eu vou. Vamos combinar, eu e a Aline, a gente estava conversando, que a gente vai dar aula. É uma aula aberta e é uma aula que o objetivo é descontraída, tá? Então a gente nem trouxe PowerPoint justamente para deixar a aula com esse ar de um bate-papo, troca de informações. A ideia é que a gente dê a aula, fale um pouco para vocês desses temas que são tão importantes e no final a gente abrir para perguntas, tá? Por quê? Porque daí a gente consegue colocar para vocês, como a gente tem uma aula de 1 hora, a gente consegue colocar para vocês as principais ideias e aí depois a gente discute. É muito gostoso esse bate-bola, mas às vezes o bate-bola começa a ir para um outro lugar, né? E a gente acaba se desviando do objetivo dessa aula aberta, tá? Eu vou até colocar aqui para o pessoal que vai entrando esse aviso para a gente poder conduzir bem a nossa aula. Tá bom, pessoal? isso, Tudo bem para vocês? Tudo? Então, beleza. ótimo. Ótimo. Mas a gente quer muito ouvir as questões de vocês. Então, Sim, aproveitem, né? Esse espaço é para isso, né? Anota aí, surgiu uma dúvida, surgiu um comentário, surgiu, né, uma reflexão, uma história. A gente vai dar esse espaço no final, justamente para isso, é tá, isso aí. gente? Eu até estou Essa é a escrevendo ideia. aqui para o pessoal que vai entrando, né, ao longo da aula. Olha, eu acho que tá deixando entrar direto, viu? Eu tô achando que eu não vou precisar ficar, né? Porque eu tinha liberado, mas ele tá avisando. É, Só que eu acho mas que ele só eu que tá. estou liberando, amiga, eu que estou Foi mal, liberando, foi tá? mal. Achei que Vamos tava junto, vamos. liberando sozinho. Beleza. Então vamos começar? Bora. Bora começar. Então, assim, a gente vai começar a falar de uma coisa nova, né? Mas que não é tão nova assim. E a gente vai começar a falar para vocês da ideia ou da proposta, melhor dizendo, da psicologia clínica do esporte. Então, por que que a gente fala que é uma coisa nova, mas que não é tão nova? Porque a gente está olhando para a ideia da psicologia do esporte tradicional, que a gente conhece e que muitos de nós aqui, principalmente eu e a Aline, que eu acho que talvez somos as mais velhas ou as mais experientes, na verdade, a gente começou a trabalhar com psicologia do esporte, preparação de atletas, com a psicologia do esporte tradicional, tá? Então, é essa psicologia do esporte que vai visar o rendimento, vai visar também o bem-estar do atleta, mas o foco principal da psicologia do esporte tradicional é a performance, tá? Então, por isso que eu falei que é uma coisa nova, essa proposta da clínica do esporte que é uma dos assuntos da aula de hoje. Então, a psicologia clínica do esporte é uma nova proposta, mas por que que ela não é tão nova assim? Porque a clínica é velha. A clínica, ela faz parte da nossa vida de psicólogos desde que a gente entrou na faculdade. Então, se a gente for pensar em termos da história da psicologia,
provavelmente muitos de vocês já entraram numa nova era, muitos de vocês podem até ter tido contato com a psicologia do esporte na graduação, mas na história da psicologia de uma maneira geral, a clínica estava sempre presente e o esporte foi chegando muito depois. Então a clínica é velha e o esporte é novo, tá? Agora, a psicologia do esporte tradicional, ela vem com um modelo de performance, de olhar muito para o atleta, como o cara que tem que fazer gol, que tem que quebrar recordes. E para isso, ele precisa também de um pilar mental ou psicológico, que vai vir junto com as outras áreas, com os outros tipos de preparação, preparação técnica, física, tática. Mas é uma psicologia que vai olhar para a performance, que vai ajudar o cara a melhorar a sua performance. Esse é o objetivo da psicologia do esporte tradicional. E o trabalho do psicólogo é encontrar maneiras de ajudar o atleta a melhorar a performance, tá? Ah, Samia, mas a psicologia do esporte tradicional também olha para o bem-estar psicológico. Olha. Também olha para a iniciação esportiva, sim, para a prática de atividade física, mas ainda assim é uma psicologia mais voltada para performance. E o que que a gente tá. Não é a gente, né? Não posso falar isso. A gente não inventou a roda, tá? Mas o que que essa nova proposta que a gente abraçou e que a gente vem desenvolvendo e carregando essa bandeira, o que que ela traz? Ela traz a clínica do esporte. Então, quando a gente começou a trabalhar lá atrás com psicologia do esporte tradicional, eu adoro contar essa história. A gente não podia falar que a gente fazia a clínica. Então, se eu era psicóloga do esporte, eu vivi isso, eu era uma psicóloga que não podia atender o atleta no consultório, que tinha que ir lá para a beira do campo, para a beira da piscina. Então já tinha essa coisa do setting terapêutico que não podia ser no consultório, porque a ideia era desvincular esporte e clínica. Então, nos primórdios, a ideia era, se eu sou um psicólogo do esporte, de jeito nenhum eu posso ter nenhuma cara de clínica. Então, isso era uma coisa que era muito estabelecida, né? E era quase criminoso, né? A gente, assim, falar sobre problemas. Tinha uma coisa assim, né? Um rótulo, né? Que Hum. era e que marcava, né, a nossa prática. Então, assim, tem que ser desse jeito. Eu tenho que estar de tênis, um pouco suada, ali no meio, viajando. Então, assim, né, só falando de performance. E aí, né, é importante a gente olhar para essa história para entender, né, o que a gente está falando aqui agora, né, de uma releitura disso, né, e de como que isso se aplica à nossa prática, à nossa realidade e inclusive à nossa formação, né. Enfim, mas continua, amiga, eu só lembrei assim de quanto isso era, a gente se sentia assim, tipo, né, tem que se esconder, Sim, né, que ninguém saiba. não, e vamos no bate-bola que a gente está acostumada, mas é É isso mesmo. sempre Acho que, assim, tá, gente? É é, assim que a gente faz mesmo. na verdade, né, essa ideia da Aline, né, essa palavra criminosa não é exagero, não. Porque era assim, realmente a ideia até, ela lembrou muito bem, a gente tinha que trabalhar de tênis e de roupa esportiva, né? Imagina você, uma psicóloga do esporte, se vestir diferente disso. Claro que, né, quem trabalha com futebol aí, né, Mari? Você não vai atender o cara lá no campo de salto alto, né? Não dá. Não dá, que seu salto ele vai, Não. né, Vai entrar, pisar na vai. grama. Agora,
Você também não precisa ser um atleta para poder trabalhar como psicólogo do esporte. Mas era assim, essa época ela foi marcada por essa divisão, e Uhum. por esse preconceito, tá? Sim. Bom, graças a Deus as coisas mudaram, mas o que começou a acontecer foi o seguinte, sendo bastante breve. A gente começou a perceber que não estava dando certo, que a gente estava fazendo um bom trabalho aqui no Brasil, né? E acredito que isso também aconteceu nos outros países, mas que estava faltando alguma coisa. Porque eu ia lá, né? A gente ia lá, trabalhava com o atleta, estratégias de concentração, estratégia de gerenciamento da ansiedade, e a gente via que até melhorava, né? A gente até conseguia ajudar o atleta a dar passos, mas ele parava em algum momento. E a gente se via muito sem ação, sem ferramenta. O que que eu faço agora? Né? Eu já tentei de tudo, né? Eu já peguei tudo que eu tinha na minha cartola e já usei. Né? Hoje eu usei uma técnica de concentração, amanhã eu vou usar uma técnica de visualização, mas acabou todos os meus coelhos e eu não estou conseguindo progredir. E aí que vem a velha, mais nova, clínica. A gente começou a entender, e olhando muito para o que estava sendo feito nos outros países também, então o Brasil não é o pioneiro no trabalho da clínica do esporte, né? Depois a Aline conta um pouquinho para vocês desse movimento mundial, mas a gente começou a entender que o que estava faltando era olhar para o atleta como um ser humano. Não dava mais para a gente continuar separando a pessoa do atleta. E quando a gente só olhava para a performance, a gente separava. Porque o cara, né? Eu tô falando do cara, mas é a moça também, né? Eu tô falando, ó, o atleta em si, ele tem uma vida. Ele tem uma família, ele tem uma vida financeira, ele tem uma parceira ou um parceiro, ele às vezes tem filhos, e ele tem também o contexto esportivo. E a gente começou a entender que se a gente não olhasse para esse atleta como um todo, a gente ia fazer um trabalho pela metade. E era por esse trabalho pela metade que a gente não tinha resultado. A gente não estava fazendo o trabalho inteiro, a gente fazia pela metade. E aí ele competia pela metade, ele desempenhava pela metade. Imagina a gente aqui, né? Somos psicólogos, com muita experiência, alguns com mais, alguns com menos, mas sabe quando acontece alguma coisa na nossa vida pessoal, né? Talvez nós mais experientes, a gente ainda consegue deixar aquela questão ali na sala de espera do consultório e entrar para atender. Mas às vezes a coisa tá tão pesada que você tá atendendo e você tá com aquela coisa vivendo. Então, o atleta, ele passa por isso. Se o atleta não tiver com a vida dele caminhando, se alguma área da vida dele tiver pegando, o desempenho não vai ser bom. Ou a gente vai ter que ajudar ele a entender como é que ele faz. Mas não dá mais, gente, para a gente ter a ilusão de que para ser psicólogo do esporte, eu abandono totalmente todo o meu passado, né? Uhum. Tudo que eu aprendi na faculdade e agora eu tenho que aprender uma maneira diferente, tá? Não. Psicologia do esporte, e hoje a gente está falando, e a gente vai falar, vocês vão sempre ver a gente falar, clínica do esporte. É a Uhum. nova, velha psicologia que a gente vai fazer no esporte. Porque a gente entendeu que não dá para separar. E é por isso Sim. também, tá? Eu nem vou me alongar, mas por isso que não dá certo você trazer outros tipos de profissionais que não tenham essa formação que a gente tem para trabalhar com atleta. Por exemplo, um coach, um engenheiro, um bioquímico,
Quem vai trabalhar com essa parte somos nós, né? Ontem na nossa aula, a Aline falou muito bem. É nossa propriedade, é nossa responsabilidade. Não porque a gente seja melhor que ninguém, mas porque a gente estuda e muito para isso. Sim. E, e assim, gente, isso que a Sâmia está falando é algo que, né, enfim, quem seguir com a gente aí vai ouvir quase como um mantra, né? Então, assim, essa cadeira nos cabe, esse chapéu é nosso e a gente precisa saber usá-lo da melhor forma, tá? Porque, e a gente sempre usa essa nomenclatura, né? A gente está numa frente a uma grande mudança de paradigma no esporte, né? Então, assim, tem muita coisa mudando, o esporte está se reinventando e, de certa forma, a psicologia do esporte precisa fazer isso também, né? Precisa acompanhar esse movimento, né? Então, quando a gente olha para essa psicologia do esporte lá da década de 80, né? Weinberg e Gold, que todo mundo já viu, e que é ótimo, lindo, maravilhoso, mas assim, né, muita coisa já evoluiu, né, muita estrada, né, andamos, nossos colegas andaram, para a gente entender que isso, né, essa psicologia do esporte tradicional, ela cabe para algumas coisas, mas chega em determinados pontos que a gente precisa ir além, porque são as questões clínicas e subclínicas que impedem a própria performance. Né? E veja bem, eu não estou nem falando de bem-estar e saúde mental nesse momento. Eu estou falando que o entendimento clínico, né, a aplicação do conhecimento da clínica, que é o que mais evolui na psicologia, isso é inegável, tá? É o que mais avança, é o que mais a gente encontra evidência científica de qualidade, com estudos bem feitos metodologicamente, né? Como que a gente ignora essa parte, né? Então, assim, a ideia, né, e que a Samia traz muito bem, é a psicologia clínica do esporte ser uma visão integrativa, né, e que não é a clínica, né, aplicada a atletas. É bem diferente disso. É todo um corpo de conhecimento que traz o conhecimento da clínica realmente aplicado à especificidade do esporte e esse contexto todo que é completamente diferenciado, né? E que não se compara com outros contextos. E por isso que é importante a gente entender essa história e se apropriar dessa nova velha metodologia, porque é ela isso é algo que a gente acredita, né, fortemente, dá para perceber pela nossa empolgação, né? Mas assim, essa empolgação, ela vem da nossa trajetória, né? Tanto eu quanto a Sâmia, a gente já fez, né, a dos anos 80, que eu digo, a gente já aplicou isso, né? Eu já disse com pulmões cheios que eu não trabalho né, com os problemas dos atletas, já disse, confesso, com momento confessionário, né? E hoje eu vejo assim, gente, né, como que isso fazia sentido para mim, né? Hoje isso, né, eu vejo assim que a dicotomização, né, entre saúde e performance, entre, né, o indivíduo atleta e o indivíduo pessoa, ela é irracional hoje na minha cabeça, né? É uma pessoa só, né? É esse atleta que é uma pessoa e que a gente precisa, né? Não só a gente, acho que todo o contexto do esporte de alto rendimento precisa entender isso, né? Entender que a performance é uma manifestação do funcionamento ótimo daquela pessoa. E olha, se a gente não for usar a psicologia clínica para isso, o que a gente vai usar? Uhum. Entende? Então, assim, essa é a ideia central, tá? E isso, gente, assim, a gente brasileiro tem. Eu acho que isso acontece em outros lugares do mundo, mas enfim, vamos falar da nossa realidade. A gente
importou muito, né, o modelo norte-americano, que tem uma formação completamente diferente da formação que a gente tem aqui. Né? Então, assim, aqui a gente tem 5 anos de graduação e a gente é exposto aos mais variados temas de psicologia e muita clínica durante a graduação. Pelo menos a grande maioria dos cursos é o que é aprovado pelo MEC. Então, a gente sai com um conhecimento robusto de clínica. E aí, o que a psicologia do esporte fez? Isso aqui não interessa, eu preciso conhecer só a psicologia do esporte. E aí importou isso do modelo norte-americano com estratégias muito, e eu não falo isso com nenhum demérito, tá, gente? Mas muito superficiais, muito voltadas para a construção de habilidades, muito psicoeducativas. Tá? Quem trabalha na clínica aqui sabe que a gente usa estratégias psicoeducativas, mas delas não são feitos um tratamento, né? Ela chega uma hora que se esgota, né? E a gente virou meio professor, meio coach de certa forma, né? Então, assim, e agora a gente está vendo que tá, peraí, é por isso que chega uma hora que isso não se sustenta, que não funciona, porque está em cima. Se a gente não aprofunda e não desata os nós que realmente estão causando o declínio de performance, os problemas de saúde mental, os problemas relacionais entre as equipes, etc., etc., dependendo do com que a gente estiver trabalhando, a gente não muda, a gente não ajuda a mudar, entende? E o que a gente quer, no fim das contas, é uma mudança estável, que vai fazer, consequentemente, que o desempenho mude, né? Porque é isso que quem está em instituição vai querer, né? Que quem está atendendo os atletas no consultório também vai querer, porque isso é o desejo daquela pessoa, né? O atleta ele quer desempenhar bem, gente. Então, não é que a gente não está preocupada com o desempenho, a gente está, né? A psicologia clínica do esporte, ela, na verdade, ela é até melhor para o desempenho, mas ela não estratifica o desempenho da pessoa. E esse é o diferencial. Né? E isso precisa estar claro e a gente entender como é que faz isso, né? Que metodologia que eu uso, de que jeito que eu avalio, como que eu faço um bom entendimento desse indivíduo, que ferramentas, de que fontes eu bebo para então conseguir ir além e desatar esses nós que às vezes são os grandes responsáveis aí pelo que acontece na ponta. Né? Então, acho que essa é uma ideia super importante e que a gente vê acontecendo muito também, de certa forma, no mundo, tá? Quando a gente encontra os colegas que trabalham em outros comitês olímpicos, cada vez mais é esse o discurso, né? Esses dias eu encontrei no COB uma atleta, uma ex-atleta, e aí a gente estava discutindo uma situação específica, porque uma atleta pediu acompanhamento, e ela já tinha um psicólogo clínico, e aí ela queria um acompanhamento só para o esporte, e eu disse, peraí, isso aí eu acho que a gente precisa olhar mais de perto, não tem sentido, né, é muito estímulo e tal, e aí a atleta disse assim, né, uma atleta, medalhista olímpica, hoje ela é funcionária do COB, né, ela é uma ex-atleta, na verdade, aí ela disse, cara, não tem como dividir, não tem como separar isso. Assim, foi tão gostoso ouvir isso da atleta, porque assim, olha, eu já fiz muito, né? Eu já fiz muito acompanhamento psicológico na minha vida e assim, eu sei, não se separa isso, né? E aí eu acho que isso é legal, assim, porque começa a gente, né, encontrar eco em quem já viveu essa necessidade, em quem já, né, passou, né, esteve nesse lugar de atleta. Então, assim, não tem sentido a gente dividir isso, porque quem recebe nem quer essa divisão, né? Quer realmente mudar integralmente, né? Quer ajuda para mudar integralmente, porque ele não vira uma chave e vira uma pessoa diferente na hora que ele entra na quadra, né? Ele é a mesma pessoa, né? E isso exige do profissional que for intervir com isso um conhecimento diferenciado, tá? Pode parecer um pouco assim, o que eu vou falar agora, um tom um pouco crítico, mas, gente, eu preciso dizer,
Não adianta saber fazer um belo relaxamento progressivo, técnica de concentração, biofeedback, neurofeedback, raio-feedback, se a gente não conseguir entender de quem é aquela pessoa que está na nossa frente. Né? E é isso, né? E essa é a nossa bandeira, é o que a gente acredita, e é o que a gente está fazendo, né? Todo esse movimento para formar profissionais que estejam prontos para atuar nessa psicologia do esporte contemporânea. Tá? Porque né, a gente sente falta, né, desse olhar na hora de, enfim, né, designar um atleta, né, de encaminhar. Às vezes é difícil, né, porque a gente sabe que esse é um olhar que abrange muito mais e que é o que a gente precisa dar conta, né, lá na frente, né? Não chega da gente ficar esperando as coisas chegarem prontas de fora, né? A gente precisa fazer o que está acontecendo no mundo agora, entende? A gente precisa se preparar e dar conta dessa mudança agora, porque a gente ganha tempo com isso. E os atletas ganham muito com isso, né? Porque a gente vai ter muito mais condição de ajudar e de certa forma, né, mudar esse ambiente esportivo também. E a gente não está falando em abandonar o que a gente já sabe, tá? A ideia é a gente continua até usando uma técnica de visualização, de concentração, mas a gente está adicionando. Então, assim, também a ideia, a proposta não é vamos abandonar tudo que a gente sabe e vamos fazer uma coisa nova. Não. A gente está só unindo a psicologia do esporte tradicional à clínica. E aí a gente tem uma nova maneira de trabalhar. Então também não adianta a gente ser um psicólogo clínico que começa a trabalhar no esporte, porque isso é clínica no esporte, tá? Clínica no esporte é você pega o cara que é clínico, que atende consultório e coloca para trabalhar com atleta. Não funciona, tá? Então a ideia é que você tenha essa especialidade, ou seja, você seja um psicólogo que transita nos dois mundos, mas que precisa aprender essa nova proposta que é da clínica do esporte. Porque também não é você pegar o seu conhecimento clínico e aplicar no esporte, também não dá certo. Vai dar errado. Tá? Então, é essa a ideia que a gente quer trazer, que a gente está trazendo, e por isso a proposta desse curso avançado, que é trazer esse novo olhar. Bom, tá legal, eu já sei um pouco trabalhar com esporte e já sei clínica. Como é que eu junto? Então, qual é essa proposta? Como se faz uma avaliação? Como é que se faz um planejamento, uma periodização de preparação psicológica? E como é que a gente intervém e prepara esse atleta? Tá? E é um dos objetivos. O outro, porque a gente não pode, né, se perder aqui, é falar um pouquinho do outro, sei lá, o outro componente que não pode ser separado da clínica do esporte, que é hoje o olhar para a saúde mental. Que a gente sempre teve de olho, porque como a Aline falou, naquela visão antiga, quando a gente tinha um atleta com alguma questão de vida, de transtorno mental, a gente encaminhava. Então, nessa separação, eu só posso trabalhar com as questões de performance. E tudo que não é performance, eu mando para a clínica. Hoje, a gente faz tudo junto. Então, se a gente está Uhum. falando nessa clínica do esporte que olha para o ser humano como um todo, eu vou olhar para os problemas e para os transtornos. E aí a gente entra no tema saúde mental no esporte, que é um tema antigo, que todos nós da área de saúde mental sempre, e que trabalhamos com esporte, sempre estivemos de olho, mas que não aparecia. E que felizmente nos últimos anos principalmente no último ciclo olímpico, a gente teve esse boom,
porque os atletas começaram a falar que eles sofrem, que eles ficam deprimidos, que eles ficam ansiosos, que eles têm vários tipos de transtornos. Eu acho que o que mais apareceu aí foi a depressão, né? E isso começou a chamar a atenção das pessoas. Mas não porque o atleta não sofria e agora ele sofre de transtorno mental. Ele sempre sofreu, mas isso sempre foi escondido. O próprio atleta não consegue identificar, muitas vezes, Uhum. ou ele identifica e isso não é validado. Ou ele identifica e ele tem medo de ser cortado. Então ele fica quieto, tá? Então é o sofrimento em silêncio que é pior do que sofrer com todo mundo sabendo que você sofre. Então, o que a gente agora sabe que o Michael Phelps sofreu muito, ele só contou depois que ele, né, já estava no caminho. Então a gente tem, eu trabalhei com Diego Hipólito, não é segredo para ninguém, que o início do trabalho com ele foi pela depressão, não pela performance, e quando a gente evoluiu para performance. E casos, o caso mais clássico agora, em 2021, na ginástica artística, Simone Biles, que escancarou. Eu acho que a Simone Biles escancarou. E agora a gente entende que nessa visão da clínica do esporte, a gente também está trabalhando a saúde mental. E esse olhar, ele é importante. A gente sempre teve, mas agora a gente, né, amplia tudo isso, né? E a Sim. Aline, que é mais especialista nessa área, vai complementar aqui para vocês um pouco antes da gente entrar nas perguntas, que a gente vai deixar vocês perguntarem, tá? Sim, estou doida para bater papo com vocês. Mas, assim, gente, isso que a Samia falou cria todo o sentido também dos nossos recentes projetos, tá? Porque a gente sempre trabalhou silenciosamente com saúde mental, tá? Com muito diagnóstico que não aparecia, né? E que muitas vezes passava por psicólogos do esporte, inclusive, tá? E isso sempre foi uma coisa que me inquietou muito, né? Porque revela exatamente isso. Isso não é comigo. É sim, tá? Saúde mental é coisa nossa. A gente é profissional de saúde mental, né? Se todo mundo lembrar lá, em algum momento, quando se formaram, teve lá um determinado momento de juramento, somos profissionais de saúde, tá? Então, a gente não pode ignorar essa história, né? Então, acho que isso é uma questão, assim, super importante, tá? E que, por isso, que a gente precisa conhecer, né? E aí agora está o boom da saúde mental, né? Porque os atletas estão tendo espaço para falar, né? As grandes organizações esportivas internacionais estão abrindo espaço para isso, porque os atletas começaram a falar, os atletas começaram a morrer, né? E aí, opa, temos que fazer alguma coisa, né? E aí, recentemente, em 2019, teve um consenso do Comitê Olímpico Internacional sobre saúde mental, com várias diretrizes do que se fazer, como é que trata, como é que não trata, com vários, né, índices de prevalência, né, e isso foi, né, chegando e aumentando a oportunidade da gente protagonizar esse espaço também, né? Então, e colocar o nosso conhecimento para valer, né? Eu acho que esse é um aspecto central também, né? Mas isso sempre foi da nossa responsabilidade, né? Só que a gente estava mais jogando isso, tipo, né, para quem não sei, né? Na verdade, era o atleta sofrendo em silêncio, sendo estigmatizado. O estigma, e a gente, né, tem uma aula só sobre isso, é um grande fator que faz com que os atletas não busquem ajuda, né? Então, mesmo em intenso sofrimento, eles não buscam ajuda, porque, né, existe um estigma muito forte relacionado à saúde mental ainda. Felizmente, isso está diminuindo,
tá? Isso está diminuindo porque justamente, essas ações educativas estão chegando em todos, né, os agentes do esporte de alto rendimento, de certa forma, e, né, cada vez mais a gente também está na frente desses casos, seja no momento diagnóstico, seja no acompanhamento do tratamento, né? Todos os casos, o tratamento de primeira linha é psicoterapia, né? E aí, quem é que faz isso? A gente encaminha, não encaminha, né? A gente que faz, então assim, né? Só que a gente que tem uma relação com o atleta, né? E que está ali no dia a dia, como é que é isso? Entende? Então, assim, não tem como aqui, né, nesse pequeno tempo, a gente esgotar todos esses assuntos, né? E isso, enfim, a gente aprofunda mais depois, mas a ideia saúde mental acomete até 35% dos atletas de alto rendimento. Esse é um número muito significativo. A gente precisa conseguir, né, ter recursos para detectar adequadamente, né, para fazer um manejo adequado do que estiver acontecendo, porque isso né, tô com a aula de ontem, que foi sobre suicídio fresquinha, assim, isso de alguma forma salva vidas, né? E a gente vai ter recursos para impedir que alguém possa acabar com a própria vida, né? Um atleta jovem que está em intenso sofrimento, né? Porque eu digo jovem porque a maioria é jovem mesmo, né? Os atletas são jovens, tá? Então, assim, e isso, gente, né? Todo esse corpo de conhecimentos, ele sofistica a nossa prática, ele nos dá recursos para entender esse atleta holisticamente. E a metodologia da psicologia clínica do esporte é que nos dá essa ferramenta, tá? Inclusive para manejar a saúde mental, né? Então, assim, então eu vou agora, saúde mental, eu vou decorar o DSM-5 e eu vou saber. Não, que aí, como é que trata? Né? Como que eu estabeleço uma relação? Isso está na clínica, né? Então, assim, a ideia mas como é a saúde mental nos atletas? É igual do DSM-5? Não, não é igual. Né? E aí é isso que a gente precisa entender de forma mais profunda para poder ocupar os diferentes espaços que tendem a se abrir cada vez mais para esse perfil profissional, sabe, gente? Eu realmente acredito nisso, né? Porque hoje a gente fala cada vez mais, e eu não sei se vocês acompanharam a recente polêmica do treinador de vôlei que empurrou uma atleta, né? Isso ser polêmica hoje é incrível, né? Porque há muito pouco tempo isso acontecer era normal. Então, hoje a gente fala de um esporte seguro, não abusivo, respeitador. Isso não acontecia antes, né? Os últimos eventos nesse campo, o próprio evento do abuso extremamente traumático que as meninas da ginástica artística americana sofreram, né, catapultou muito essa reflexão, né? Então, assim, é, é, é importante a gente saber como que a gente dança essa nova música aí também, né? Porque que recursos a gente tem para estabelecer, criar projetos, estratégias para promover, para prevenir, para aumentar, né, a alfabetização sobre saúde mental, né? Isso tudo a gente entende, né, Sâmia, e isso faz parte, né, do projeto que a gente desenhou, do que a gente colocou no curso e do que a gente, enfim, né, está constantemente pensando e, né, conversando sobre, para que a gente realmente possa ter, né, na frente profissionais que deem conta dessa nova realidade, né? E essa nova realidade ela está se construindo no mundo agora. Isso que a gente está falando aqui para vocês não é uma coisa que já está super sedimentada na Noruega. Não, né? Ontem mesmo a gente discutiu isso, né? Vários transtornos, não tem pesquisa alguma no ambiente do esporte, no mundo. Então, assim, isso está sendo construído agora. Né? E é por isso que a gente diz que isso é muito, né, um conhecimento muito de vanguarda, uma coisa que está acontecendo agora e a gente realmente acha importante a gente estar junto com, né, com esses, né,
profissionais, pesquisadores, né, que estão pensando esse novo espaço da psicologia do esporte, tá? Temos algum tempinho para perguntas? Acho que alguém mandou uma perguntinha aqui. Mari. Posso ler a tua pergunta, Mari? Pode sim. Nós, psicólogos do esporte, entendemos e percebemos o atleta como um ser humano que tem uma vida e se depara com situações que afetam a saúde mental. Porém, pessoas que estão na frente dos clubes, diretoria, entre outros, não têm esse olhar e, de qualquer forma, querem somente resultados. O que fazer para ampliar o olhar dessas pessoas, da importância do nosso trabalho? O psicólogo, por vezes, ainda é a última alternativa na visão de muitos clubes, principalmente em clubes menores. Sem dúvida, Mari, isso é um grande desafio da nossa prática. Isso depende bastante também de que esporte a gente está falando. Eu imagino que isso seja mais difícil, por exemplo, no futebol do que em outros esportes, né? Futebol isso é mais desafiador. Mas, assim, eu acredito que é nosso papel educar essas pessoas, tá? Assim, colocar na mesa, deixar claro que, olha, isso não acontece sem isso. Legal, tu quer o resultado, mas assim, tu vai, né? Se a gente for por esse caminho, isso que vai acontecer, né? Se a gente trabalhar desse jeito, tu vai ter esse resultado, e esse resultado, e esse resultado, né? Desse jeito, tu vai ter esse. O que tu escolhe? E a gente também sempre respeitar até onde a gente quer ir, né, nessa história, né? Porque parte nos nossos valores pessoais, né, Mari? Exatamente. Então, assim... Eu trabalho no trabalho voluntário, já tem um ano, em um clube, né? E eu me deparo com algumas situações que é difícil. Eu sou muito resiliente, senão eu já tinha saído. Enfim, por vezes eles reconhecem o trabalho, mas não dá muito espaço, né? Eu trabalhei com uma equipe, o pré, o durante, e aí quando vai o final, né? Que eu tento agendar um grupo para poder trabalhar, eles perderam, eles saíram do campeonato, para trabalhar, para acolher, para trabalhar esses atletas. Aí simplesmente me falam, desmarca, a gente não quer que faz esse trabalho com os atletas, enfim. Então eles vão se desmotivando, então assim, se torna um trabalho mal feito, não tem resultados. E aí é onde você diz, vai contra os valores, né, da gente, enquanto psicólogo, enquanto pessoa que você está ali contribuindo de alguma forma para o atleta e o atleta está sob pressão o tempo todo, né? Enfim. E as demandas vão chegando e vai as demandas clínicas. Aí na hora de desenvolver o atleta, às vezes a gente não consegue por ter meio que uma barreira. Sim, mas a ideia, né, até a gente também estava falando isso na aula de ontem, é que Sim. a gente vai fazer um trabalho médio e longo prazo. Sim. Tá? Principalmente quando a gente entra numa instituição que não tenha já esse tipo de trabalho Esse desenvolvido. olhar, Esse né? olhar, isso. E até a ideia da psicologia clínica do esporte, do trabalho de saúde mental. Muitas vezes, o clube ali tá acostumado com só um trabalho de performance. Então, a gente vai ter que desenvolver isso. É um trabalho de formiguinha. Gente, ó, o pessoal tá mandando aqui pelo chat, mas também se quiser levantar a mão e fazer pergunta, tá valendo, tá? Tem uma pergunta da Giovana aqui sobre as redes sociais. Então, ela está perguntando se também é um tópico a mais a ser trabalhado com os atletas. Sim, e na Olimpíada do Rio, a gente teve muito essa preocupação, porque a gente tinha uma Olimpíada em casa. E a gente sabia que os atletas eles iam sofrer, quer dizer, tá jogando, né? Tá competindo no Brasil com a nossa torcida e tal, com todas as pessoas que a gente gosta perto, tinha muitos pontos positivos e muitos negativos. E a gente sabia que a presença ou né, o chamado ali dos familiares e dos amigos
e atrapalhar. Então, a gente tinha um programa para educar amigos e familiares. E o Uhum. trabalho com as mídias sociais, com a mídia de uma maneira geral e com as mídias sociais, também era um aspecto que preocupava a gente, né? Tanto do excesso de exposição e da distração, quanto da questão ali que também acontece na mídia tradicional, do atleta se deparar com crítica, né? Nas mídias sociais tem os tais dos haters. Então, a gente, sim, esse é um tópico importante para a gente trabalhar em diversos aspectos, até na questão do sono, que é uma aula que a gente também tem no curso avançado, que as mídias sociais, como elas vão interferindo na vida. Então, sim, é um tópico super importante. E o que que a gente tem que pensar? Que a gente tem que trabalhar tudo que aparece. E hoje a gente tem um mundo tão diferente, tão diverso, que cada hora aparece alguma coisa nova, né? Não que a mídia social seja nova, mas que era uma preocupação que a gente não tinha alguns anos atrás. Na Olimpíada de Londres, eu trabalhei com a Alisson e com o Manuel, a nossa preocupação era com a mídia tradicional. Tanto que a Uhum. Leti, ela falou: eu quero que vocês fiquem durante todo o período da Olimpíada sem abrir internet, sem olhar notícia. Mas porque a gente não tinha esse apelo da mídia social. Então, hoje, a gente tem que ter esses novos olhares também. Sim. E daqui a pouco ali na frente vai ser alguma outra coisa Alguma que outra vai coisa. surgir, né? E a gente É. tem que ficar atento para essas variáveis aí que interferem em tudo que é importante para o atleta, né? Então, assim, desde o sono até as suas reações emocionais, etc, etc, né? A Ana Beatriz perguntou se o psicólogo clínico de esporte também deve possuir uma abordagem para aplicação na clínica. Sim, na verdade, né, eu acho que uma abordagem ela é importante para o entendimento do ser humano, seja em qualquer aplicação da psicologia, tá? É, é, conhecer uma abordagem, encontrar uma abordagem que tenha, assim, né, um match de, tipo, essa abordagem tem uma visão de ser humano parecida com o que eu tenho, é algo que eu acredito, isso facilita muito, né, esse curso, né, da intervenção mesmo, tá? Mas assim, eu preciso conhecer profundamente uma abordagem e ela será minha como uma religião. Não, absolutamente não. A gente está num período contemporâneo da psicologia que é super integrativo, que cada vez mais a gente, né, pode ter, né, até uma linha de base, mas integra outras coisas. E no curso a gente traz assim uma profundidade, uma aplicação de algumas abordagens, né, que são da nossa prática, né, coisas que a gente já estudou, justamente para a aplicação de como que essa abordagem entende aí os fenômenos relacionados com a psicologia do esporte, o contexto do esporte, a vida do atleta, etc, etc. A gente tem as nossas abordagens, né? E são diferentes. Eu trabalho com uma abordagem, a Aline com a outra. Então, a gente Isso. tem um pé mais assim na análise do comportamento, na ACT, na TFE, na TCC, mas isso não impede que, né, profissionais que trabalham com outras abordagens estejam presentes no nosso curso, justamente por Sim. essa visão, né, mais integrativa. A Paula, que está aqui, que eu vi que chegou, é psicanalista, fez meu curso básico, né? E a gente trabalhava muito juntas ali, né? Então, assim, geralmente a gente vai procurar abranger todas as abordagens e todas elas são bem-vindas, porque a escolha do nosso caminho, ele diz muito da gente. Então, eu não posso falar agora para você trabalhar com clínica do esporte, você tem que trabalhar com abordagem X ou Y, tá? Então, sim, a gente Sim. precisa de uma linha mãe, a gente precisa ter isso, mas a gente tem essa liberdade de escolher aquilo que faz mais sentido pra gente. E a gente tem agora a pergunta do Yuri. Depois a gente vai volta para a sua, tá, Mari? Yuri, você pode fazer sua pergunta. Oi, tudo bom? Boa noite. Eu não sei se nem se cabe
perguntar, não sei se vocês tratam isso no curso, né, avançado, mas eu tenho uma certa dificuldade de ver uma relação da psicologia do esporte com a psicologia do trabalho organizacional. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que a partir do momento que você passa a ver o clube como uma empresa, eu não sei se isso se aplicaria. E também a questão dos clubes e empresas, né, dos SAFs. E isso é uma questão que me intriga muito. Eu não sei como é que, se vocês vão abordar isso, enfim. Foi uma dúvida aqui que surgiu. Interessante a tua dúvida, Yuri, porque eu acho que na psicologia, né, a gente, enfim, tem essas áreas de conhecimento, o próprio desenho da graduação de psicologia, né, faz didaticamente essa estratificação. Mas sim, né, quando a gente trabalha, por exemplo, numa instituição, a gente conhece, né, vários aspectos humanos manifestados de diferentes formas, né? Os processos de grupo, o comportamento, né, da instituição, né? A instituição tem uma determinada cultura, e isso tudo faz parte também do nosso entendimento, precisa fazer parte do nosso entendimento, né? Como é que é a cultura dessa instituição, né? Como é que são as lideranças, né? Mas, no fim das contas, esses processos todos são processos baseados em pessoas, né? E quando a gente conhece profundamente processo baseado em pessoas, facilita o nosso entendimento, né? Ainda que a gente não tenha os nomes certos lá da organizacional, né? Que nem sei que nomes são, mas assim, com certeza deve ter, né? Mas assim, são nomes diferentes para falar de uma mesma coisa. Então, assim, esse conhecimento ele é valioso para a gente, ele é necessário porque ele nos ajuda a entender melhor esse contexto, esse ambiente, as variáveis que estão ali interferindo, né, sobre o nosso atleta que é o objeto de estudo, se for o caso, né? Então, acho que esse é um aspecto super válido e importante e que tem muita sinergia, né? Porque é o clube empresa, é a instituição que também é uma empresa, né? E que tem ali as suas relações de poder, as suas, né, dificuldades. Então, assim, isso tudo faz parte do entendimento, né? E que se aplica a nossa intervenção com o atleta e o nosso caminho profissional também, né? Se for o caso de estar numa instituição. Eu perguntei também porque eu acompanho muito, sou torcedor do Flamengo, então acompanho muito, né, essa questão das notícias, enfim. E muitas vezes eu percebo essa questão da falta da psicologia do esporte dentro do departamento de futebol, do profissional, muitas vezes pela visão que o diretor tem, que o vice-presidente de futebol tem. Então, isso, de certa forma, afeta tanto a Sim. questão do rendimento, a questão do posicionamento do atleta. Não há aquela comunicação, tanto que vários atletas, né, tá aí direto na rede social, falando que teve que procurar ajuda psicológica fora. Então, foi até por isso que eu achei, né, válido levantar essa questão. O que a gente tem hoje, Yuri, que eu acho muito legal, e eu já dei aula em cursos desse tipo, quando você tem hoje um curso, por exemplo, de gestão esportiva, você, dependendo, é claro, de quem está organizando esse curso, mas eu dei aula há muitos anos na Trevisan, que era um curso idealizado pelo Brunoro e pelo Pedro Pires, para formar gestores esportivos. Então, se o gestor esportivo tem aula de psicologia do esporte, de psicologia clínica do esporte, e era o que eu fazia nesse curso, e depois de mim veio outros professores, ele consegue ter uma visão diferente. Então, talvez, né, nessa questão que você está trazendo, a ideia é também fazer com que esses profissionais, que são os gestores, os diretores, os treinadores, a gente trabalha muito com treinador também. Se esses caras tiverem essa visão, aí a gente também tem mais uma força para mudar a filosofia dentro desse clube empresa,
né? Então, essa é a ideia, é que outros profissionais, e principalmente esses que são responsáveis pela gestão de um clube, de um time, tenha o conhecimento. E eu tenho certeza que se um dos alunos que eu tive virou um gestor, ele levou psicólogo e montou um departamento. Porque às vezes isso não acontece pela falta de conhecimento. E a gente, como psicólogo do esporte, também é responsável pela divulgação do nosso trabalho, Sem dúvida. tá? Porque daí eu consigo ir mudando aos poucos essa mentalidade, né? Principalmente das pessoas que estão lá em cima. E isso que a Samia falou é um pouco, tem a ver um pouco com a primeira pergunta da Mari, né? A gente, em uma instituição, a gente está educando sobre o que a gente faz o tempo todo. Qual é o nosso papel, o que é e o que não é. O outro, que não conhece o que a gente faz, ele pode até tentar, mas assim, a gente não pode permitir que, né, que ele diga o que a gente faz, o que a gente não faz. A gente que coloca isso na mesa, com habilidade, né, a gente precisa ter essa habilidade, achar o jeito de, mas isso é uma questão de posicionamento, né, da gente ter clareza, confiança no nosso papel e conseguir expressar isso sem medo de ser feliz, né? Eu acho que e aí a gente começa a mudar, né, essa história e as pessoas que decidem começam a entender um pouquinho mais. Pode demorar, gente. E deixa eu falar, via de regra demora pra caramba, né? Mas em algum momento muda, né? E hoje eu olho para trás e vejo assim, valeu a pena. Todos os murros em ponta de faca que a gente deu, assim, foi difícil, mas assim, muita coisa realmente mudou, né? Sim. Bom, pessoal, acho que a gente conseguiu responder as perguntas que apareceram aqui, né? O objetivo dessa aula aberta é justamente trazer um pouco desse conhecimento mais contemporâneo para vocês. Então, aqui a gente tem um mix de ex-alunos, alunos atuais, pessoal aí que veio para conhecer. Então, assim, quem quiser saber mais do curso, chama a gente pelo Insta. Tem o meu Insta, o Insta da Aline, né? Samialage Psi, Isso. Aline Wolff, e o Psicologia da Performance, tá? A Aline também está colocando aqui o site para vocês acessarem também as informações do curso. Se Tá. alguém aqui tiver interessado, divulguem também para os colegas de vocês, tá? Isso. Esse curso, gente, ele começa dia 10 de agosto, tá? É a segunda edição dele, né? O primeiro tá acabando agora, né? Então, só para ter essa informação, né? A gente vai ter aulas ao vivo, online, que ficam gravadas. Então, não posso no horário, quarta-feira, 8 horas, é o horário do curso, isso vai ficar gravada, né? E vocês vão poder acessar quando vocês quiserem, inclusive por mais tempo aí ao final do curso, tá? Foi um prazer estar com vocês nessa noite de quinta-feira, espero que tenham, né, aproveitado e espero que a gente se encontre por aí, né? Então tá bom, pessoal, boa noite. Boa noite. E qualquer dúvida, Obrigada. estamos aqui à disposição, tá Joia. bom? Ó, beijos para você Beijão. e a gente se vê Beijo, numa gente. Tchau, próxima gente. oportunidade. Tchau, gente. Tchau.